Aleluia. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Boa noite. Seja bem-vindo a mais um Inside. Poder sentar. Obrigado, louvor. Aleluia. Que é isso, Romulo? Você está parando o louvor. Temos que seguir as direções do Espírito, amém? Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 10. Coisa boa estar aqui mais uma vez para servir aquele que vive e reina para todo sempre. Amém? Você pode me ajudar a ministrar hoje? Sei que tem gente que não gosta de fazer isso, mas você vai me ajudar hoje. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: ei, você já está aqui. Então, já que você veio, aproveita. Fica ligado. Deus tem uma palavra para você. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Pai, eu me rendo à sua presença essa noite. Eu sei, Espírito, que o Senhor deseja falar conosco essa noite. E o Senhor procura pessoas como instrumento. Eis aqui os meus lábios. Eis aqui o meu coração. Eis aqui a minha vida, mais uma vez rendida. Não para que eu possa aparecer, mas para que a tua glória se manifeste através da minha vida. Eu submeto a minha mente, o meu corpo, o meu espírito à tua unção. E digo ao Senhor: flui, flui, flui essa noite. Alcança corações. O Senhor separou pessoas para estar aqui. Eu oro para que essas pessoas também fiquem conectadas ao teu espírito, à tua palavra. Essa palavra que é tão poderosa. Eu creio que essa noite ficará guardada em nossos corações como uma noite de acréscimo. Uma noite onde podemos desfrutar de uma palavra que nos levou um degrau acima em nosso propósito, em nosso chamado. Obrigado, obrigado Espírito Santo. Obrigado, meu Pai, por todos os anjos que assistem esse culto. Obrigado por todo o batalhão angelical promovido pelo Senhor em assistência a esse culto. Obrigado pela tua unção tão poderosa e presente. Obrigado por todas as pessoas que com um coração de servo estão neste momento servindo para que esse culto aconteça. Que o Senhor possa trazer sobre elas, Senhor, para elas uma reta retribuição. Que a tua graça e o teu favor esteja sobre todos nós e que nós possamos receber de tudo o que o Senhor tem para nós essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você abriu sua Bíblia em Hebreus capítulo 10, versículo 37. Glória a Deus. Está um tema proposto para mim essa noite sobre fé. Esse fundamento poderoso. Amém? E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. É um tema que me empolga. Amém? Eu nunca ministrei fé. Eu amo ministrar fé. Eu sou professor também, discipulado aqui de fé. E eu fico feliz quando o Senhor me dá essa incumbência, porque eu sou acrescentado. Eu nunca ministrei 2 aulas, às vezes as meninas ficam lá discipuladas atrás, nunca ministrei 2 vezes sobre fé da mesma forma, mesmo sendo os mesmos versículos e as mesmas referências. Eu nunca consegui trazer 2 aulas iguais e sempre sou acrescentado. De uma forma ou de outra, o Espírito Santo sempre fala ao nosso coração de uma forma diferente. Eu tenho certeza que nós seremos acrescentados hoje pela palavra, amém? Diz assim a palavra de Deus: porque ainda um pouquinho de tempo que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá, diga, da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém? Eu posso pedir o irmão só para ligar todas as luzes. Eu tenho essa direção da gente ficar um pouquinho hoje a nível de ensino, amém? Sabe, irmãos, nós somos da fé. Nós somos da fé. O justo viverá pela fé. Sabe o que é que eu amo no irmão Kenneth Hagin? Que é um autor, um instrumento de Deus, que Deus usou para trazer como base a sua doutrina, a nossa visão, a palavra da fé. Eu amo ele, irmãos, porque ele nunca foi de inventar muito. Se você olhar todas as ministrações, todos os livros deles têm as mesmas bases, os mesmos versículos, as mesmas palavras, sabe? E isso trouxe para ele uma revelação tão profunda. Marcos 11, 23, nós vamos ler ele, fica tranquilo. Mas isso trouxe para o irmão Hagin uma revelação tão profunda que mudou a vida dele. Tirou ele de um leito de morte, tirou ele de uma situação de uma doença incurável e trouxe a vida dele
para um novo nível, debaixo de cura, começou a ministrar, começou ali seu ministério. Sabe, as coisas simples, eu queria que você falasse isso comigo, diga coisas simples, coisas comuns, da palavra, quando ele deu honra e atenção, trouxeram uma revelação poderosa para ela. Sabe uma coisa que eu me vi, eu estou falando de mim, não de você. Sabe uma coisa que eu me vi tentado? A quando pegar aqueles versículos que são comuns, que são para mim já simples, até que citamos de cor, não lê-los com a devida atenção e não buscar nele uma nova revelação. Quando algo se torna comum e se torna nesse comum, você traz sobre ele uma certa desonra, você deixa de receber daquele algo. E fé para nós é um assunto comum. Nós somos da fé, irmão. Nós somos da fé. Diga a pessoa que está dizendo que você é da fé. Presta atenção. Há uma característica de quem é da fé. Quando fala em fé, fala animado. Essa pessoa que falou com você agora, falou animada? Você é da fé, irmão. Aleluia. Nós somos, nós somos da fé, irmão. Pense num povo estranho. Quando o povo chega, senta nessas cadeiras. Aí o povo olha assim. Que é isso, meu Deus? Ninguém nunca viu ninguém fazer isso aqui. Quando alguém vê, quando um corre, então, eita Jesus, o que é aquilo, meu Deus do céu, o que foi isso? Sabe, aí quando alguém olha de uma maneira rápida e resumida, você diz, calma, fica tranquilo, somos da fé. Somos da fé, amém? Só que a fé jamais pode ser comum para a gente. A fé jamais pode ser um assunto simples. A palavra de Deus tem que ter o mesmo poder revelacional desde a primeira vez. Sabe por que muita gente hoje só vem para mais um culto? Porque os cultos se tornaram mais um. Eles não honram os cultos, não honram os momentos de oração, não honram mais os momentos de devocional. E por não honrar aquilo que parece simples e cotidiano, deixam de receber de Deus. Meu Deus, que nunca seja mais um culto, que nunca seja mais uma oração, que nunca seja mais uma palavra, que nunca seja mais uma imposição de mão, que eu venha como se fosse a primeira vez para um culto, que eu receba aquela palavra como se fosse a primeira vez que eu ouvi, que tenha em mim a primeira e a mesma alegria, aleluia, que eu consiga ministrar com a mesma empolgação e alegria. Eu me lembro um dia, o Espírito me faz lembrar que eu fui chamado para ministrar em uma igreja. A igreja já não era muito grande, eu acho que ela cabia ali 10, 15 cadeiras no máximo. E nesse dia estava lotado, estava eu, o dirigente, e foi a irmã, que era a dona da casa, que a igreja era na área. Sabe, irmãos, e é claro que pelo Espírito a gente sabe que tem muito anjo ali. Mas sabe, quando eu estive ali honrando aquele lugar, aquele ambiente, e Deus falou comigo, e houve realmente uma expectativa do Espírito dentro de mim. Eu não podia mudar a intensidade, o volume, o fervor. Eu não podia mudar de acordo com a plateia. O mesmo Deus que me chamou para pregar para um é o mesmo Deus que me chamou para pregar para 10, para 100, para quantos for. Eu teria que honrar aquele ambiente. Você tem que honrar, irmão, todos os cultos. Não existe um culto comum, não existe uma palavra comum. Quando envolve palavra de Deus e Espírito Santo, há poder envolvido. E uma palavra de Deus muda o rumo da sua vida. Uma direção de Deus acelera você, te leva a um novo nível. Aleluia. Porque falta um pouquinho de tempo. Aquele que há de vir virá, ele não está tardando, ele está chegando no momento certo. Mas a receita para você continuar a vida continua sendo a mesma. Pela fé, minha irmã. Você deve viver uma vida pela fé. Ninguém viva de outra forma e coloque os resultados de uma vida assim na conta de Deus. Se você não tem vivido de acordo com a vontade de Deus, quer viver uma vida pela fé, não coloque os resultados da sua vida na conta de Deus. Porque o fabricante está dizendo que o produto tem que viver pela fé. Você não pode pegar um produto se esse meu celular não é resistente à água e mergulhar ele. Se ele é resistente à água, ele pode passar um tempo dentro da água, o fabricante diz, mas não quer dizer que ele pode morar dentro de uma piscina. Você não pode usar um determinado produto fora daquilo que está estabelecido pelo seu fabricante e querer garantia. Do que é que você está falando? Tem crente querendo viver uma vida de qualquer jeito, fora da palavra e querendo ter os resultados da palavra. Não é assim que funciona. A palavra diz o meu justo, e aí está falando de mim e de você. Se você não se considera um justo, a Bíblia lhe chama de justiça de Deus. Quando você disse sim para Jesus, você foi justificado. Então a Bíblia está falando, o meu justo, diga eu, tenho que viver pela fé.
Fé não vai ser algo que você vai dizer na hora do valha-me Deus, do chega Jesus. Fé na hora não é algo que alguém já disse isso para mim em Roma. Conta-se que se existisse ateu, alguém disse que não existe ateu, porque se você colocar um avião cheio de ateus e desligar as duas turbinas do avião, o maior dos convictos ateus, quando o avião começar a entrar em parafuso e descer, vai gritar por valha-me Deus, né? E tem gente que acha que fé é isso. Fé é algo que você usar na hora da necessidade. Não, irmão. Fé é algo que você deve viver pela fé. O justo, isso inclui eu e você, nós vivemos pela fé. E a Bíblia está dizendo, e se ele recuar, oh aleluia, eu gosto da unção profética que está nesse ambiente. Você sabia disso? Você sabia disso? Você sentiu isso? Se você não sentiu isso, não tem problema, ela está do mesmo jeito. Se desliga do centro, você é crente. A unção profética está nesse lugar. Amém? Pela unção profética, o ministro que me antecedeu já fluiu, dizendo, se você pensa em desistir, sabe, tem pessoas aqui pensando em desistir, mas Deus não te chamou para recuar. Deus não te chamou para voltar atrás. Nós não somos, diga eu não sou, daqueles que recuam. Diga eu avanço, eu avanço. Deixa eu lhe usar aqui um pouquinho, meu irmão, por favor. Não vai andando para trás, tá bom? Tenta vir para frente, é um exemplo. Você avança. Você avança. Pode ser que por um pouco de tempo aquilo que está lhe pressionando consiga lhe afastar, mas você continua avançando. Você jamais vai voltar atrás, entende isso? Pode ser que as pressões lhe voltem um pouco atrás. Parece que você está dando um passo atrás, mas a sua posição é de avanço. Você vai continuar avançando, entendeu isso? Entendeu isso? O que é que eu desenhe? Por mais que aparentemente você tenha dado passos atrás, mas a sua posição é de ir à frente, ir à frente, ir à frente. E um pastor amigo meu diz assim, se o diabo vier contra mim, ele pensa que eu vou retroceder, se eu cair, eu caio atirando, ele dizia. Deixa eu ser mais específico, já que a gente está fluindo. Pecou, filho, pede perdão, se arrepende. Não é para voltar atrás, não. Entendeu? Se arrepende, se conserta logo, é aqui e é agora. É agora. Pecou, filho, se arrepende, se conserta, vai-se embora. Não fica preso em uma falha. Não recua. Não recua, não volte às antigas práticas. Não volte, você não vai conseguir ser mais quem você era. Você não vai conseguir vestir a mesma roupa, porque você houve uma mudança de natureza. Ah, pastor, mas antigamente naquele lugar eu me sentia muito bem. Era a sua natureza, era aquela. Entende isso? Se você pegar, esses dias eu passei na rua de Mossoró e vi um porquinho. Coisa rara de ver em Mossoró no centro, mas eu vi um porquinho. Se você pegar um porquinho e colocar ele dentro de uma lama, ele está à vontade. Mas entenda, Deus não pegou o porquinho e lavou, Deus pegou o porquinho e transformou em ovelha. Nós não somos mais os mesmos. Então jamais nos sentiremos mais à vontade de onde vimos, cometendo as mesmas práticas, porque somos diferentes. Nós somos da fé, amém? E nós não recuamos, porque a palavra de Deus diz que se nós recuarmos, a alma de Deus não tem prazer em nós. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Diga, a fé vai conservar a minha mente. Eu não sei se você percebe, mas estamos num mundo em que se existe algo que tem que ser conservado é a mente. As pessoas nunca tiveram tão doentes as suas mentes como hoje em dia, gente. É muita pressão no juízo. E sabe o que é que conserva a sua mente? A fé. Crer. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que se não veem. Eu espero e para mim aquilo é tão firme. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo. Eu provo. Feche seus olhos aí. Eu amo isso. Obrigado, Espírito Santo. Acabei de falar que nós somos crentes, não sentes. Mas por você crer, estar aqui em fé, você vai sentir algo essa noite. Em nome de Jesus, anjos do Senhor,
comecem a se movimentar neste lugar. O Senhor nos chamou hoje para uma noite de percepções e moveres espirituais. Sabe, você não pode ver, você não pode tocar, mas Ele está aí, real e verdadeiro como sempre. Obrigado, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Às vezes você vai poder perceber, às vezes você vai poder sentir, às vezes você vai poder tocar, mas sabe, nossa fé não se baseia nisso. Nossa fé se baseia naquilo que não vemos, mas cremos. Não sentimos, mas cremos. Temos uma convicção absoluta. Como é bom crer. Amém? Como é bom crer naquilo que está escrito na palavra e naquilo que Deus fala sobre nós. A fé não nega os fatos, mas a fé considera a voz de Deus e a palavra de Deus acima de qualquer circunstância. A fé não nega aquilo que está passando. A fé não nega o sintoma, a dor, a doença. A fé não diz que aquele doente não está doente. Não, ele diz, não, realmente existe o sintoma, realmente existe a doença. Mas eu creio que a palavra de Deus é maior do que isso. A Bíblia diz que eu sou sarado e curado. Então eu sei que eu tenho um diagnóstico dessa doença. Mas eu creio na palavra de Deus. Sabe que nós fizemos centro de curas para isso? Por que é que existe centro de cura no Ministério Verbo da Vida? São igrejas, são reuniões de oração e palavra, onde as pessoas ouvem, oram, creiam e ministram sobre cura, para viver a cura. Ouvem, a palavra diz que a fé vem pelo fala comigo, você é do Verbo da Vida. A fé vem pelo e o estar literalmente ouvindo e permanecer ouvindo a palavra de Deus. A fé não vem por orar, mas vem por ouvir. Você começa a ouvir fé, aquilo vai gerando em você essa convicção, essa realidade. O problema é que incredulidade também vem por ouvir. E muitas vezes as pessoas estão ouvindo, ora ouvindo fé, e ora ouvindo incredulidade. Isso traz na vida dela e no coração dela uma fé que não tem constância. O que a Bíblia chama de ânimo dobre. Aquela pessoa que não é constante naquilo que crê. Tem picos de fé, mas depois baixam na fé. E como a gente acabou de ler, que fé é convicção. Elas perdem a convicção. O que fazer enquanto isso? Começar a ouvir mais fé e tapar literalmente os ouvidos, irmãos, para a incredulidade. Eu estava orando por essa palavra e o Senhor falava sobre vigiar as palavras que você está falando, vigiar as músicas e tudo que você está ouvindo. Sabe por que às vezes nós somos tão zelosos com aquilo que é cantado neste lugar? Porque tudo que sai daqui tem que cooperar com aquilo que sai daqui. Porque senão gera um sentimento duplo. E isso embaralha a sua fé. Isso embaralha a convicção que você tem em relação ao seu Deus. Isso embaralha e atrasa aquilo que Deus quer fazer através de você. Amém? Vai lá para Marcos 11, 23. Eu falei que ia ler. Estou lendo os versículos básicos da nossa fé. Você está aqui, você está bem? Eu pergunto a você, o quanto um versículo pode mudar uma vida? O quanto Romanos 5 e 17 mudou a minha? O quanto Marcos 11 e 23 mudou a de Kenneth Hagin? O quanto João 8 e 32 mudou a do apóstolo Bud? O quanto um versículo, quando você se submete a ele, pode mudar tudo o que você pensa e crê. E com isso mudar toda a sua maneira de pensar e agir. Você achou? Porque em verdade vos digo que qualquer, e aí a palavra abrange qualquer pessoa, qualquer um de nós, disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, existe um dizer, um falar. É tão interessante isso. A Bíblia fala que a boca fala o que o coração está. Diga, minha boca está falando o que tem dentro do meu coração. Eu tenho pregado isso na live e Teté até um dia disse, para profeta é mais simples porque ele visualiza muitas coisas, né, Teté? E realmente, irmãos, tem sido muito
visual, a maneira como Deus fala comigo, e eu realmente vi isso. Eu realmente me vi confessando a palavra, e como se essa palavra saísse pela minha boca, ao mesmo tempo ela entrasse pelos meus ouvidos e ela descesse para o meu coração, entende isso? A fé não vem pelo ouvir. Se eu falo, eu mesmo ouço aquilo que eu estou falando, ela desce ao meu coração. Esse círculo virtuoso, ele vai fortalecendo a minha fé e trazendo para mim uma coisinha chamada convicção. Pastor, em que é que isso é importante? Eu vou dizer isso a você agora, em tudo. Por quê? Vê se você concorda comigo, vê se minha linha de raciocínio está certa. Deus é poderoso, sim ou não? Me ajude. Deus é poderoso, sim ou não? É difícil para Deus fazer alguma coisa, sim ou não? Então por que muitas vezes nós estamos dizendo que estamos crendo e orando e as coisas não estão acontecendo? Se existe um delay, um tempo entre a minha oração e a concretização da minha oração, se existe um delay quando eu declaro cura e a manifestação dessa cura, eu estou sendo específico, senhor. Se existe um tempo de espera, de demora, entre aquilo que eu orei e a concretização daquilo que eu orei, dos planos que eu sei que Deus concordou com ele, eu estou orando e crendo para ele, e a manifestação desses planos, a concretização desses planos, eu tive a humildade, eu não sei se você vai ter a mesma, de parar e olhar nessa causa, nessa pendenga, eu e Deus, e eu vi que o errado era eu. Se Deus era o Deus Todo-Poderoso, e se Ele atende a oração daquele que pede, se Ele ouve as minhas orações, não há problema nenhum nesse fluxo de eu pedir e Deus ouvir. Aquele que pede recebe, aquele que busca acha, amém? Eu acredito, não sei você, mas eu acredito na íntegra, naquilo que a palavra diz. Eu não relativizo as verdades dessa palavra, ela é fiel e verdadeira. Para mim ela é uma verdade absoluta. Então se eu não vejo a concretização dessa palavra em alguma área da minha vida, na prática, eu olho e digo, o problema não está na palavra, o problema não está em Deus, então eu entendo que o problema está em quem? Quem sobra aí? Eu. Se a palavra é verdadeira, e se Deus é poderoso, e se a Bíblia chama Deus, Samarinha, de galardoador, ou seja, quando eu peço, na verdade ele já está querendo dar. E eu pedi, criei, ainda não recebi, tem algum problema nessa história, e esse problema não está na palavra, e não está em Deus, está em mim. Então o que é que eu entendo? Que eu não crio o suficiente, que eu não agi ainda como a palavra diz, amém, irmão? Eu estou me expondo para você aquilo que o Espírito Santo está tratando dentro de mim, amém? E como é que eu resolvo isso, querido? Sendo convicto da verdade da palavra, crescendo na fé. E se fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus, eu vou me encher da palavra nos meus ouvidos e eu vou me encher de fé. Sim ou não? Sim ou não, gente? E como é que eu fortaleço essa fé? Praticando tudo aquilo que tem na palavra. Eu sei que no caminho o diabo vai dizer porque Deus não quer. Eu sei que no caminho o diabo vai tentar achar uma falha minha em 1932 e dizer que é porque eu pequei, não sou bom o suficiente. Talvez ele tenha falado só comigo essas coisas, mas talvez falou com você. Que não é porque você seja justo o suficiente. Aí a gente aprendeu no Rema que a justiça na verdade é dele, não é nossa. Mas o diabo não diz isso. Ah, sua oração não foi atendida porque você não é justo o suficiente. A sua oração não foi atendida porque você não foi escolhido. Tem gente que acha que Deus tem filhos prediletos, mas eu quero dizer para você que não. Deus não tem filhos prediletos, Cainã. Deus nos ama por igual. Amém? Não existem os favoritinhos de Jeová. Nós somos todos filhos do mesmo Deus. Agora o justo continua vivendo pela fé e fé continua existindo. E da mesma forma que fé existe, incredulidade também. Amém? E às vezes tem hora que dizemos uma coisa e tem hora que dizemos outra. Confissão dupla. Dizemos que cremos em um determinado momento, principalmente nos cultos da fé. Diga eu creio, aproveita, vai. Diga eu creio. Diga eu creio. Meu filho, se você não for crente aqui, você não é mais crente em canto nenhum. Se dentro do quartel você não for soldado, no mundo é que você não vai ser. Então aproveita que você está aqui, tem uma unção favorável, tem um pregador lhe estimulando, diga mesmo, eu creio. Porque lá fora você vai ter que dizer de verdade. Porque o diabo vai esfregar na sua cara a situação e dizer, ei, não vai acontecer não. É mentira. Como é que você está dizendo que isso vai acontecer se isso e isso diz o contrário? Está vendo? Você esperava, e a gente, né, eu já preguei isso aqui, é uma verdade, a gente fica tentando cooperar com Deus, esperando que as coisas aconteçam de acordo com o nosso projeto em relação
aquilo que vai acontecer e as coisas não estão acontecendo e o diabo está vendo? Está vendo? Você acha que não fizeram isso com Abraão? Está vendo, pai de nações? Que conversa? Já vai 10 anos, já vai 15 anos, pai de nação. Se quando tu era mais novo não estava fácil, e agora, vovô? E agora, velhinho? Você acha que foi só com Abraão que isso aconteceu? Acontece comigo e com você, meu irmão. E você tem que estar convicto daquilo que Deus te falou. Colocar a palavra dentro do seu coração num lugar tão inacessível ao diabo e às circunstâncias que isso vai gerar em você uma convicção. Eu vendo o apóstolo da fé, irmão, como ele era radical com as doenças. Sabe, aquele radicalismo de Smith era muito forte, porque ele olhava e dizia assim, peraí, isso é uma realidade que não é do meu Deus, eu não aceito isso. Sabe, quando você confia no seu Deus, meu irmão, sabe, pode dar, como diria no nosso Nordeste, sangue na canela, você está convicto naquilo que Deus falou e não se mexe, não se move. Fé é convicção. Aleluia. E diz mais, e vai dizer a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar, escreve isso, não duvidar. Como é que eu não duvido? Tendo convicção, tendo plena convicção em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz. Tudo o que lhe disser será feito. É tudo. É tudo. Está na hora de nós andarmos nesse nível. Para isso temos que zelarmos naquilo que estamos ouvindo e vigiarmos no que estamos falando. Sabe, irmãos, e pela unção profética você vai provar um pouco disso, entenda isso. A unção de Deus e os dons do Espírito não são apenas para os profetas, são para os filhos de Deus. Amém? Ah, pastor, mas eu sinto que meu chamado é um chamado de ensino. Você vai provar dos dons, meu irmão. Você tem que provar dos dons também. Mesmo no ensino, você vai precisar de palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Está aí disponível para você. Sabe? E como é bom você provar e ver o efeito que as palavras causam. Eu estava de um lado, ela não está aqui, estou vendo o Felipe aqui. A Aninha ainda tem, né, uma história de dizer brá. Alguém já viu o brá de Aninha? E a Aninha falava brá. Eu gostava daquele brá dela, não sei porquê, mas eu gostava. Eu só gosto dessas coisas, né? Eu sou o crente zoadinha, né? E ela atrás de mim, brá. Uma certa feita, o Senhor me usou para uma irmã dessa igreja aqui, para trazer uma palavra sobre dons espirituais abertos, como se fossem dons naturais. Por exemplo, que ela ouviria no Espírito, que ela sentiria olfato no Espírito, cheiros no Espírito, eu já senti, que ela enxergaria no Espírito. E interessante que quando eu trouxe essa palavra para ela, aquilo começou também a ser mais aguçado em mim. Eu já tinha percepções, pastor falando da forma bem comum aqui, né, agora há pouco no treinamento, aí disse, olha, coisas que podem acontecer num GD, manifestação demoníaca, é uma coisa muito comum. Então, vai lá e expulse, irmão. Manifestação demoníaca é repreender em nome de Jesus. Mas em uma dessas repreensões em nome de Jesus, eu senti cheiros de rosa, de morte. Sentia, era um cheiro que na verdade foi perceptível até por outras pessoas que estavam no ambiente. Então, eu senti já como se fosse no meu nariz natural, cheiros do Espírito, sons. E sabe, depois daquela palavra que eu entreguei para aquela irmã, isso ficou mais visível, ficou mais perceptível na minha vida com Deus. Eu comecei a ouvir mais som. E eu estou aqui, sentada, a Aninha aqui atrás. O ser humano é meio setorial, né? Você quer me achar, eu estou por aqui, né? E a Aninha também senta sempre com o Felipe por aqui. E aí eu escutei a Aninha, brá. Mas entenda, o brá que a Aninha me deu um pulo, mas não foi o brá dela, porque eu ouvi o barulho que ocorreu no Espírito. Ela estava, não sei se conscientemente ou não, ela estava trazendo uma sonorização. Ela estava fazendo com a boca dela um barulho que estava no Espírito. Amém? Quem já ouviu algumas coisas vai entender o que eu estou falando. Existem alguns barulhos que você ouve pelo Espírito. Eu já ouvi, muitas vezes orando por pessoas, barulho de correntes quebrando. Eu já ouvi gritos, sussurros. Eu já ouvi sons angelicais. Eu me lembro, eu estava aqui orando, o Senhor me lembrou o dia que eu fui batizado com o Espírito Santo pela primeira vez. Já batizado com o Espírito Santo uma vez. Eu fui cheio com o Espírito Santo pela primeira vez. E naquela noite que eu fui cheio com o Espírito Santo, eu ouvia um coral de anjos. Meu pai tinha um bar, estava aberto. Quando eu entrei no bar, eu cheguei tão embriagado, ainda ouvindo aquele som que eu não sabia, era novo convertido, não sabia nem que era de anjo. Mas eu ouvi um som. E eu me lembro que estava tocando uma música bem brega.
E eu não ouvia a voz do cantor, eu só ouvia aquele som. Eu só ouvia aquele som. E foi uma experiência maravilhosa. Eu já ouvi sons, muitas músicas inspiradas. Esses cantores, eles recebem porque eles ouvem sons, melodias são tiradas. Infelizmente o contrário também é verdade. Tem pessoas no mundo, aquele som que você passa e o pezinho fica mexendo. Aquela música assim, rapaz, que música terrível é essa? Que parece que eu passo, meu pé fica mexendo. Há uma inspiração diabólica para aquilo. Eles escutam sons do outro lado para aquilo. Mas Deus, muito maior é o nosso Deus em nos inspirar para a adoração do que o diabo para inspirar eles, amém? Há sons. Se você pudesse, e eu oro para que você tenha essa percepção e chegue para você isso, essa experiência de você ouvir barulhos no mundo espiritual, você vai entender o poder de uma declaração. Quando você fala no mundo do espírito, isso é tão forte, irmão. Isso é tão forte. Qual é a fé que fez Jesus admirar? Quem foi o homem que trouxe admiração para Jesus? O centurião. Esse homem, Jesus se admirou da fé dele. Ele disse, nem mesmo Israel. Amém? O que é que aquele centurião entendia? Ele entendia sobre a autoridade. Ele entendendo sobre a autoridade, ele pediu de Jesus o que, gente? Diga, uma palavra, uma declaração. Ele sabia que uma palavra dada por Jesus, por mais que Jesus estivesse talvez a quilômetros de distância daquele servo, a palavra proferida por Jesus traria cura ao servo, aonde ele estivesse. Do que você está falando, Rômulo? Quando você crê naquilo que está na palavra e declara a palavra e fala aquilo que você está crendo, você está gerando algo, meu irmão, seja aqui, seja longe. Isso está trazendo um efeito no mundo espiritual. Só que isso funciona quando você está falando a palavra, e isso também funciona quando você está falando contra aquilo que Deus disse. Outra palavra recente para outra ministra dessa igreja. O Senhor me chamou e disse, olha, vai lá e diz a ela, tenho te colocado como boca profética sobre aquela região e sobre aquela cidade. Sabe, ela amou a palavra. Só que entenda, naquele tempo eu só disse 15 segundos, já primeiro metade do recado, aí não deu para terminar o resto. E aí quando o profeta entrega só o lado bom da palavra e não dá para terminar o resto, a gente sai com aquela oração, muito obrigado, Pai, porque eu só falei coisa boa, isso não deu certo. Então, resumindo, vamos para a próxima. Eu vou para a próxima missão, obrigado, Jesus. Eu estou no culto, o Espírito Santo vai lá e entrega o resto do recado. Vai lá e termina o que você começou. Eu digo, mas tem que terminar mesmo? Tem. Porque ela achou o máximo. Porque eu cheguei para ela e disse, tu és boca de Deus. Tu és profeta sobre aquela região. Tu és constituída para profetizar e vai acontecer, vai declarar. E você vai ver muitas coisas que você está declarando. Só que entenda. Isso era o começo da mensagem, a segunda parte era a repreensão. Agora cuidado com o que você tem dito, porque tem coisas negativas que têm saído da tua boca, que têm impedido algo de acontecer perto de você, aonde você está. Na verdade, o início era uma preparação para o coração dela da segunda parte. Ela estava declarando negativo em algumas coisas. Entende isso? Construindo e desconstruindo. Como está a sua declaração de fé? Tem sido uma constante? Ou você tem oscilado com a incredulidade? O que você tem falado? Não minimize isso. Não minimize as palavras que saem da sua boca. Você pode até não saber disso, mas você é um rei e sacerdote. O mundo espiritual para ouvir o que está acontecendo e o que está saindo dos seus lábios. Para! Você pode até não saber disso, mas se você declarar coisas que estão acontecendo a milhares de quilômetros de distância, param de acontecer. Você pode repreender o mal. Alguém às vezes vai chegar para você com essa demanda. Chegou algumas para mim. Olha, tem algum familiar seu lá em São Paulo que está passando por isso, por aquilo. Ele está pedindo oração. Eu não preciso ir para São Paulo. Eu como rei, sacerdote, eu declaro, Satanás, tire suas patas de cima dele agora. Em nome de Jesus, irmão, o mundo espiritual se movimenta e algo acontece em São Paulo. Porque há uma palavra dita em meus lábios. Em concordância com essa palavra, o Espírito Santo está em mim. Jesus disse que seja curada, e naquele mesmo horário, quando o homem chegou e disse, por volta de que horas? Ele ficou curado. E ele percebeu, Renata, que era a hora que Jesus liberou a palavra, aquele homem foi curado. Sabe, irmãos, tem coisas que estão acontecendo quando você libera a palavra. Cada vez que você declara a fé, coisas começam a acontecer e cooperar para aquilo que você está querendo acontecer. Mas infelizmente, quando você muda a confissão, meu irmão,
Você está sabotando o projeto de Deus na tua vida, porque fé fala. Fé fala quando é negativo, fé fala quando é positivo. A Bíblia diz: eu criei, por isso falei. Mas a pergunta é: em que você tem crido? Na palavra ou na circunstância? Na solução ou no problema? Em Deus ou nas adversidades? O justo viverá pela fé. Vigia com aquilo que tem saído da sua boca. Alinha as suas declarações com a palavra. Confessa sobre você tudo que você quer ver. Não limita, sabe? Eu já peguei algumas brigas aqui com algumas pessoas sobre alguns enquadramentos de personalidades. Porque eu entendo que aquele enquadramento de personalidade não é só um estudo, é uma declaração. Quando você olha e se define como uma personalidade tal, e nessa personalidade diz que você é assim, assim, assado, reforçando áreas da sua vida que você precisa crescer. Deixa eu ser mais específico. Chegaram para mim e disseram: você está nesse enquadramento de personalidade. Então, você não gosta de confronto. Você não gosta disso, você não gosta daquilo. E eu peguei e disse: não, mas peraí, na minha função eu preciso confrontar às vezes, então eu não aceito isso. Entende isso? Ah, essa sua personalidade, você é a pessoa que confronta. Você não se submete a ninguém. Se você receber isso, meu irmão, chegaram talvez para você e disseram que você era uma pessoa tímida, acanhada e calada. E sabe que muitas vezes você ouve isso, aceita isso e se esconde. Isso vai minar a sua vida. Se você aceitar isso como uma realidade sobre você, isso vai minar a sua vida. Começa a declarar sobre você: eu sou ousado como um leão. Eu sou ousado como um leão. Ah, minha memória não é boa. Não, a sua memória é boa. A sua mente é a mente de Cristo. Você é inteligente. Não, mas pastor, você não está entendendo. Eu já vi mulheres dizer isso para mim. Irmã chegaram para mim: pastor, eu sou burra. Irmã, pelo amor de Deus, Deus fez você uma filha dele, não uma jumenta. Você não é burra. Você não é um burro. Você não é um ignorante. Você é a imagem do seu Deus. Diga tudo. Mas fala com gosto. Diga tudo. Diga isso para a tua alma assim: está terminando. Diga assim para a tua alma: para você mesmo, está terminando. Então pode falar com gosto. Diga tudo. É possível. Ao que crê. Eu declaro: a minha mente é a mente de Cristo. Eu vou receber e vou aprender, eu vou estudar. E tudo que eu estudar eu vou absorver. Quantas pessoas estudando para concurso, para vestibular. Ai meu Deus, a minha mente ela não recebe. Eu não consigo mais armazenar. Eu não sei o que é isso. E começa a declarar negativo. Não, minha mente é a mente de Cristo. Graça e sabedoria estão sobre a minha vida. Eu sou ousado feito um leão. Você é mais específico que é para você mesmo, mulher. Eu sou ousada feito uma leoa. Eu sou forte e corajosa. Medo não me para mais. Medo não me para mais. Aproveita a carona, declara: medo não me para mais. Declara: e timidez não me para mais. Você faz com todo mundo, ninguém vai saber que é só você. Diga: timidez não me para mais. Medo não me para mais. Medo não me para mais. Eu não vou mudar de curso por medo. Eu não vou parar de estudar por medo. Eu não vou deixar de ir por um caminho, porque minha pequena mentalidade ainda diz que não, mas a minha fé já disse que sim, eu vou. Fica de pé em nome de Jesus. Valeu, meu santo Felipe. Queria chamar o louvor. Gente, sabe, todos os homens de Hebreus 11, você pode voltar lá para ele, Hebreus 11, e olhar pela fé, pela fé, pela fé. Todos os homens, Iracema, tiveram uma visão de futuro além da sua capacidade mental de raciocinar. Deus nunca botou um projeto para alguém que ele olhasse e disse: esse aí eu tomo de conta. Ah, esse aí eu encaro. Todos os projetos, Renata Costa, são maiores do que a nossa capacidade sequer de resolver o problema. Eu sei que às vezes a gente é meio matemática e quer que as contas fechem. Mas nos projetos que Deus tem para a gente, essa conta nunca vai fechar. Porque os zeros sempre são maiores do que a nossa capacidade de escrever. O projeto de Deus sempre será maior do que a nossa capacidade de projetar. Nunca 5 pães.
a lancheira do gordinho não seria capaz de alimentar a multidão. Me perdoe que eu chamo aquele menino de gordinho, porque ir seguir Jesus, ainda lembrar da comida, coisa de gordinho. Mas o gordinho foi a provisão. Mas você sabe quando 5 pães alimentaria 12 mil pessoas? 5 mil pessoas, mais mulheres e crianças. Judeu tinha menino. Nunca. Você tem que acreditar no sobrenatural de Deus. Gente, vamos ser sinceros. Essa parte de querer racionalizar tudo denota um pouquinho de incredulidade. Porque racionalizando a gente está na razão. E dentro da razão a gente está meio seguro. Quando a conta não fecha, você vai ter que sair do campo da razão e ir para a fé. Aí no campo da fé, deixa eu trazer uma imagem que o Espírito Santo está me trazendo agora. É a imagem de Pedro, dentro de um barco bem seguro, mas tendo que pisar numa água. Ei pessoal, água você pisar no mar afunda. Não venha me dizer que isso não mexeu com a mente de Pedro. Mexeu, tanto é que quando ele deu vazão à mente dele, ela afundou. Mas ele olhou para Cristo e deu o primeiro passo. Não afundou. Deu o segundo passo e não afundou. Deixa eu dizer, você não afundou e nem vai afundar. Mas eu vou continuar dizendo para você essa noite. Isso não quer dizer que o fato de não ter afundado não quer dizer que não continuou ventando. Ventou. E vento tem voz. Quem disse isso? Jesus. Jesus mandou o vento calar. Foi? Lembra disso lá no barco? Cala-te, quieta-te. O vento tem voz. E esse vento que soprou sobre Pedro dizia assim: ei! Você saiu da segurança. Você saiu de onde você estava guardado, protegido e tinha tudo calculado. Você está num lugar agora que você mesmo em si não pode se manter. Você está num lugar agora que tudo que você projetou naturalmente não fecha. Aí ele parou e olhou para o barulho. Ele afundou. Mas sabe, quando ele começou a afundar, mesmo quando ele começou a afundar, a mão de Deus estava estendida para reerguer. O que é que você está falando, Romo? Eu não estou dizendo que na vida pela fé não vai ter um momento que você não possa olhar de lado para a circunstância. Mas mesmo nesse momento, o Senhor Jesus está lá com a mão estendida dizendo: vamos seguir em frente. Só quem crê nisso, levanta as mãos. Agora eu queria pedir, você pode desligar um pouquinho a luz, eu quero orar um pouquinho com você. Você pode cantar essa música, Felipe, novamente, por favor. Espírito Santo, Tu és aquele que confirma a palavra. Tu és aquele que confirma a palavra. Não precisa ser para menos, sempre será para mais. Se entrega, se derrama diante dele essa noite. Diz isso para Deus. Diz para ele que crê, que acredita. Chama a existência mesmo. Agradece por tudo que você já creu. Se você não creu ainda nem para pedir, pede agora. Diz detalhes da sua visão a ele. Começa a construir, diz detalhes. Quem crê mesmo, quem já viu, diz detalhes. Vai, constrói isso. Fala, a mente vai bugar. Mas essa no espírito é pela fé. Oh, aleluia. Arabraçou, deixei de cantar arabraço. Era abraço de ele candorolobroso de braço. Ratse de aproximei, permaneci. Aleluia. O teu olhar me consumiu. Eu sou todo seu. Levante suas mãos. Fique de mãos erguidas. Permaneci. Alguém um dia me perguntou: por que é isso, pastor? Porque a Bíblia diz
consumir. Nós podemos erguer as mãos, santos. Eu sou todo seu fogo em seus olhos. Manifesta a tua glória essa noite, Pai. Vem Espírito. Sou com a unção sobre. Xerebrabraçou. Heriam trocou-se. Trata-se de anderecandararabrace. Eis que vem uma nova unção sobre o insight. Mais curas, mais manifestações da glória de Deus. Você que chegou aqui com algum sintoma de enfermidade, seja curado agora em nome de Jesus. Seja curado agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Raçou de candararabrace. Eu ainda tenho lenha. Você pode dizer isso para Deus? Pode vir queimar. Pode vir queimar, Senhor. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Eu quero nascer. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Cheios do Espírito. Espírito de sabedoria vindo sobre a sua vida, de ousadia, uma nova unção para um novo tempo. Em nome de Jesus. Responsável. Vem. Em nome de Jesus. Uma nova unção, Espírito de Deus. Pagar. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Eu tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. O fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. O fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Ele queimou todos os amores, todas as paixões. Ele queimou teus olhos, fez
eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Queimou. Pai, muito obrigado pela manifestação da tua glória essa noite. Eu creio, Senhor, no mover do teu Espírito de uma forma específica, falando conosco. Sabe, nós estamos em um ambiente de amor, da unção. Deus te ama tanto, jovem. Deus te ama tanto. Tem alguém essa noite que quer entregar a sua vida a Jesus? Se você ainda não confessou Jesus publicamente, deseja fazer isso, eu quero abrir esse momento. Eu tinha 16 anos quando eu disse sim para esse amado da minha vida. Eu nem sabia direito o que eu estava fazendo, para ser sincero, mas eu vi que minha vida não estava muito legal. Está na hora de estar sobre nova direção. Vem, deixa Deus guiar a sua vida. Só dizer sim, você vai ver tudo mudar. Ele é aquele que transforma. Chetro yamarakaso, proyambro chute kisi, marakaso yedererebriaso. Deus é vida. Ele traz razão para a sua vida. Sabe, mesmo novo, eu tinha pensamentos suicidas. Como uma pessoa de 11, 12, 13 anos, quando eu vejo o trabalho que você faz, eu oro muito por vocês, porque eu sei o que eu pensei na adolescência. Eu não via sentido em viver. É engraçado, né? Você me vê sorrindo sempre. Você nunca imagina que alguém como eu poderia querer morrer. Mas foi Jesus que me deu a vida. Ele quer dar um novo sentido para a sua vida. As pessoas olham para mim, às vezes me veem de uma forma. Eu estou meio que nem Rômulo Filho e Pedro. Meu Pedro, ele anda assim. Pode olhar, ele não para. E Rômulo Filho, já viram ele lá adorando? Eu olho para eles dois, eles me inspiram. Deus falou comigo, você tem que ser animado como Pedro, intenso como Rômulo Filho. Eu digo, eita Jesus, obrigado. Aí eu estou assim agora. Na adoração. Por que você faz isso, pastor? Porque é o mínimo de resposta que eu estou dando a quem mudou minha vida. Ele me tirou do caminho da morte. Eu tenho que responder a isso de alguma forma. Ele deu tudo por mim. Eu tenho que dar tudo para Ele. Amém? Vem. Se você não confessou Jesus, ainda está aberto. A gente aqui na VEP não insiste muito não. Se eu estou insistindo é porque Deus te ama. Vem, quero orar por você. Pai, eu te amo tanto. E eu venho orar por esse jovem, Pai. Não sei se é o medo, a vergonha, mas que já não vê sentido nenhum na vida dele, que precisa tanto de Ti. Que Teu Espírito venha fortalecê-lo e guiar. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém. Amém.